Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eles só vão colocar a mesa da Santa Ceia, tá tudo bem? Obrigada. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda João, capítulo 8, verso 32, você já está aí no livro, algumas páginas atrás. João, capítulo 8, verso 32 diz: Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quero pensar com você, pode sentar? Quero pensar com você sobre essa música, esse teatro, essa música e o tema do teatro chama-se Liberta-te de mim. Liberta, eu quero me libertar de mim mesmo. E fala sobre a luta da carne contra o espírito. E eu pensei bastante sobre isso. Eu já assisti o teatro 3 vezes, né? Acho que 4, porque eu assisti o ensaio. O primeiro, não o ensaio, mas quando eles fizeram uma apresentação só para Deus e pediram para que eu os ungisse e antes de apresentar para as pessoas, eu também assisti. E eu fiquei pensando sobre o livre-arbítrio, sobre liberdade de escolha. E nós sabemos que nós nascemos com o livre-arbítrio. Deus nos deu. Isso é um presente de Deus para as nossas vidas, o livre-arbítrio. Porém, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Né? Porque depois de Adão, nós temos essa natureza pecaminosa. E apesar de ter direito de escolha, nós precisamos conhecer a Deus para ter direito de escolha. Porque o diabo não dá direito de escolha para a gente. Não dá direito de escolha para a gente. E estudando um pouco, eu sou pedagoga, né? Estudei Vygotsky. E quando ele é um psicólogo que fala muito de ensino, ele fala que o direito de escolha vem a respeito quando você entende e compreende e aprende a respeito das coisas. E ele usa a palavra signo no sentido de significar, de você entender o significado das coisas. E trocando em miúdos, né, a teoria dele bem em miúdos, é o seguinte: se você dá para uma criança de 1 aninho, por exemplo, que não se conhece o gosto de um jiló e não conhece o gosto de uma amora, que é tão gostosinha, e você oferece o jiló e a amora para essa criança e ela não conhece nenhum dos dois, ela vai pela sorte. Ela vai pegar qualquer um. Porque ela não conhece o jiló e não conhece a amora. Se oferecer um jiló e uma amora para o Vando, ele vai nem pensar. Ele vai escolher o quê? A amora. Óbvio, né? Entre o jiló e a amora, por que ele vai escolher a amora? Porque ele já experimentou o jiló e já experimentou a amora. Então, ele conhece as duas coisas e tem, então, opção de escolha. Vygotsky fala isso, que a nossa opção de escolha, apesar de nós termos ganhado isso, a nossa opção de escolha, a nossa livre escolha, o nosso livre-arbítrio, ele vem de nós conhecermos. Nós precisamos conhecer, nós precisamos experimentar, nós precisamos saber para, então, escolher. E pensando nisso, né, e o teatro nos fala sobre liberta-te de mim por causa da questão de nascermos com natureza pecaminosa, eu fiquei pensando que o diabo ele faz muita propaganda das coisas dele e a igreja faz muito pouco propaganda. O diabo mostra que o lado dele é tudo bom, tanto que algumas pessoas, né, dizem assim: não, eu preciso aproveitar a vida para depois ir para a igreja ou conhecer a Deus. Como se aproveitar a vida fosse viver sem Jesus.
E isso é muito ao contrário, muito ao contrário. Porque o diabo ele faz bastante propaganda e a igreja não consegue explicar o quão bom é viver com o Senhor. O quão bom é viver na presença de Deus. A primeira vez da apresentação do teatro, a Manu saiu daqui chorando muito. E me deu uma vontade louca, eu estava ali, de abraçá-la e eu tinha que subir para o altar. E depois ela me disse assim, quando eu fiz aquele ato de deitar ali, que simboliza o batismo, eu senti de novo o gostoso de deitar na presença de Deus e ficar na presença de Deus. E aí eu comecei a chorar. Foi só isso, pastora. Eu tive uma emoção imensa de estar na presença de Deus. E é isso que eu penso que às vezes as pessoas não conseguem explicar o quão bom é ter essa presença de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se nós não conhecermos essa verdade que é Jesus, nós vamos ficar perdidos à procura, achando que tudo que tem na vida sem Jesus é boa. Mas o bom não é suficiente, porque o melhor é Jesus. Às vezes nós nos conformamos com o bom, porque nós não conhecemos Jesus. Nós precisamos conhecer essa verdade. E aí sim, nós temos direito de escolha. Santo Agostinho, que é o fundador, né, de todo o pensamento teológico, ele fala que nós não temos direito, nós não recebemos direito de escolher o mal, porque nós antes de conhecer o lado bom, antes de conhecer Deus, antes de conhecer Jesus, nós não tínhamos esse direito, porque nós não conhecíamos o lado de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e conhecer de fato. Eu quero lhes contar uma história que eu aprendi quando eu comecei a ministrar para criança e há muito tempo atrás. Certa vez existia uma distante terra dos bonecos. Nasceu um lindo bonequinho que tinha uma diferença com relação aos outros da espécie. Ele, por obra divina, não nasceu de algodão nem de pano, como os outros bonequinhos. Esse bonequinho era feito de sal. Era o único em sua terra. Quando criança, sempre perguntava a seus pais, por que eu sou de sal? Mas ninguém, o papai, a mamãe, nem ninguém sabiam responder a pergunta. E assim, com essa dúvida, o bonequinho cresceu. Certo dia, quando jovem, decidiu sair pelo mundo. E começou a andar, e sempre que encontrava alguém, ele lhes perguntava, você sabe por que eu sou feito de sal? E ninguém lhe sabia responder. Andava, continuou a andar por muitos anos, por toda a terra, e fez as mesmas perguntas. Você sabe por que eu sou feito de sal? Por que eu nasci de sal? Não obteve resposta. Um dia, ele parou de frente com o inesperado. Ele ficou diante do mar. Não havia mais terra para percorrer, tinha acabado. Nem bonecos a questionar. Entristecido em frente ao mar, pensou, as terras acabaram. Não consegui obter minha resposta. Vou retornar para minha casa. E ao dar meia volta, nesse instante, ele ouviu uma voz forte e poderosa que dizia, bonequinho, bonequinho? Quem está falando? A voz respondeu, sou eu, bonequinho, o mar. O que você deseja, poderoso mar? O mar disse a ele, aproxime-se, 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 bonequinho. E ele começou a aproximar-se. E quando chegou na primeira onda, o seu pé se dissolveu. Assustado, o bonequinho desejou fugir, mas o mar insistiu, aproxime-se, bonequinho, não temas, entre aqui. Entre aqui. O bonequinho teve coragem e começou a entrar no mar. E a cada centímetro, mais o seu corpo sumia. Antes, porém, de sumir por completo, o bonequinho satisfeito diz, agora sei quem eu sou. Eu sou o mar.
O que essa história quer nos dizer hoje? O bonequinho foi feito da essência do mar, o sal. E ele andou perdido por longo tempo, até encontrar sua essência, o mar. E aí, quando ele foi entrando no mar, ele foi se dissolvendo. E então ele se tornou um com o mar. Ele era o próprio mar. Quando nós entramos na presença de Deus, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados à essência de Deus. Quando nós vamos chegando e vamos entrando na presença, no Santo dos Santos, nós vamos nos dissolvendo. E vamos nos tornando um só com Deus, um só com Jesus. Nós encontramos a nossa essência e aí sim, nós temos liberdade de escolha. Porque nós estamos junto com a própria essência, que é o Senhor. E nós podemos escolher o bem e o mal. Quando a gente vê no teatro que existe uma luta, e é uma luta talvez mais espiritual do que carnal, eu não acredito que eu fico lutando contra os desejos da carne, com os meus desejos. Eu entendo que quanto mais eu entro no mar, quanto mais eu entro na presença de Deus, menos vontade eu tenho de todas as outras coisas a não ser estar na presença de Deus. Tem coisas nessa vida, muitas coisas, que eu nem conheci do lado ruim, nem quis conhecer. Porque era tão bom estar com Deus. Foi tão bom durante toda a minha vida estar com Deus, que eu não queria mais nada. Quando os meus amigos diziam, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, eu dizia, não. Eu tenho coisa melhor, muito melhor. E a gente não precisa, meus pais nunca disseram, não faça isso, não faça aquilo outro. Eles nunca me proibiram muito. Minha mãe orava muito. E a ideia era que quanto mais eu me aproximava de Deus, menos eu queria as outras coisas. Então as leis não eram necessárias, porque o estar na presença de Deus era a minha escolha maior. Nós temos direito de escolha se nós conhecemos a Jesus. Jesus diz, conhecereis a verdade. Foi o texto que nós lemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade você só tem de verdade quando você conhece a verdade. Quando você conhece Jesus. E aí sim você tem liberdade de escolha. Aí sim você vai enxergar com clareza para poder escolher. Eu quero isso para a minha vida. Porque até ali você não teve liberdade. Até ali você está no escuro e você não tem liberdade. Quando a gente conhece a luz, quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece Jesus, quando a gente faz como bonequinho, né? Começou a sumir, agora que eu quero mesmo. Vamos com coragem, eu quero ser um com o Pai. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, não sou mais eu. Mas isso não é uma luta. Isso é uma caminhada para cada vez com coragem querer mais e mais e mais de Deus. Eu não preciso lutar contra a minha carne, eu preciso me aproximar de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu estou longe dos meus desejos, porque os meus desejos são bons, mas os desejos de Deus para mim são maravilhosos. Eu não trocaria de jeito nenhum um desejo qualquer da minha vida, desde que eu nasci, pelo desejo de Deus para mim. Porque a mão de Deus é muito maior do que a minha. Por mais que eu tente pegar alguma coisa que eu acho bom, a mão de Deus é muito maior. E quando Deus dá, Ele dá muito melhor do que eu sequer imaginei. Então, jamais eu trocaria um sonho meu por um sonho de Deus por um sonho meu. Não dá, porque o sonho de Deus, ele é muito maior e muito melhor do que o meu. Viver com Deus é infinitamente melhor do que viver por mim mesmo.
Então, quando eu entendo que a música diz liberta-te de mim, liberta-me de mim, é para me libertar, o que eu preciso fazer para me libertar de mim? Eu preciso fazer como o bonequinho de sal, entrar mais e mais e mais na presença de Deus. Quanto mais eu entro na presença de Deus, quanto mais eu mergulho na presença de Deus, mais eu deixo os meus sonhos pelos de Deus, os meus desejos pelos de Deus, minhas paixões pelas de Deus, porque eu sei que com o Senhor Ele tem tudo de bom para mim, sempre, sempre e sempre. Que bom saber disso, que bom entender isso. Quando eu ajudei a fazer a pastoral da criança, uma das coisas que a gente teve mais dificuldade era falar de conversão. Porque a gente tinha que colocar que em algum momento a criança que foi criada nos caminhos do Senhor, que aprendeu de Deus, que aprendeu da palavra, em algum momento ela tinha que entrar na presença de Deus porque ela queria desenvolver, ela queria poder, queria ter o direito de escolha. Ela tem esse direito e ela iria colocar em prática esse direito de escolha em algum momento. Que para um adulto que não conhece Deus é conversão, porque ele viveu sem Deus e de repente ele escolhe viver com Deus, ele vira e começa a viver com Deus. Mas para uma criança que viveu no caminho de Deus e aprendeu e foi ensinada no caminho de Deus, que palavra a gente ia colocar? Porque essa criança não se converte, porque ela se converter, se ela estava indo para o caminho de Deus e ela se converter, ela vai para o caminho oposto, que é o caminho sem Deus. E não é isso que a gente queria colocar. E a gente pensou alguns dias no que a gente colocar. E a gente pensou em colocar que quando a criança cresce nos caminhos de Deus, lá na frente, quando ela toma a decisão de servir a Deus para sempre, ela mergulha na presença de Deus. Ela está caminhando na presença de Deus. Mas quando ela decide, então ela mergulha como o bonequinho de sal. Agora não quero mais ser eu. Agora é Jesus que vive em mim. Essa foi a palavra que a gente utilizou. Mergulho na presença de Deus. E essa é a palavra que eu ia refletindo quando a gente estava escrevendo, eu pensei, essa foi a palavra da minha vida. Eu fui ensinada nos caminhos de Deus. Fui ensinada. Quando eu tinha 13 anos, numa noite eu tive uma experiência radical com Jesus num encontro e eu mergulhei na presença de Deus. E de lá não saí mais. Mesmo aqueles que são criados no caminho de Deus, eles têm direito de escolha. Podem seguir ou não o Senhor. Mas quando a gente mergulha na presença de Deus de verdade, a gente não quer sair de lá nunca mais. Como eu disse, muitas coisas eu não precisei experimentar, né? Muitos gilós eu não precisei experimentar. Eu simplesmente, Deus já me tirou o desejo deles antes de eu experimentá-los, né? Porque eu tinha escolhido mergulhar na presença de Deus muito cedo. E tinha coisas que eu olhava e dizia, não, isso aí não tem nada a ver comigo, né? E que bom que Deus colocou isso no meu coração. Ninguém precisou ficar me impondo essas coisas. E eu creio, irmãos, que vir à igreja, a igreja não é o mar, entenda isso. Você não tem que vir à igreja, você não tem que obrigar seu filho a vir à igreja. Na minha adolescência, os pais falavam assim, não, chega no carnaval, manda os filhos para tirar eles daqui, não é, Bianca? Tira eles daqui para eles não terem contato. Eu nunca precisei disso, porque eu dizia assim, Deus me livre, não quero nesse lugar sujo, fedido, né? Porque eu não gosto de suor, não gosto de sujeira, sou xarope ao extremo, né? Não é minha praia isso. E às vezes as pessoas diziam para mim assim, nossa, mas você não vai por causa da igreja? Eu dizia, não gosto, porque eu não quero. Eu tenho direito de escolha. Porque eu conheço Jesus e eu tenho direito de escolha. A igreja não é o mar, mas Deus é. A igreja, ela nos ensina, como Vygotsky diz, ela nos ensina, ela nos ajuda a conhecer
para ter direito de escolha. Para ter direito de escolha. Você, meu irmão, minha irmã, você tem alguma coisa que nem todo mundo tem. Direito de escolher entre o bem e o mal. Direito de escolher aonde você quer andar. Direito de dizer sim e direito de dizer não. Não. Eu digo não com uma facilidade incrível. Eu conheço um monte de gente que não consegue dizer não. Ai, não consigo dizer não. Ah, eu digo. Eu sempre aprendi a dizer não. Não para isso, não para aquilo, não quero ir, agora não posso. Não. Porque Deus, quando eu o conheci, Ele me deu esse direito. A partir do momento que eu conheço, e conhecer não é nunca ter visto e conhecer agora. Conhecer é me aprofundar, a ter intimidade. A palavra conhecer na Bíblia tem a ver com intimidade. E quando eu vou tendo mais intimidade com Deus, mais liberdade de escolha eu tenho. Mais livre eu sou. Porque Jesus disse que se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar. E libertar não é libertar só do mal, é libertar de mim, dos meus desejos, das minhas paixões, dos minhas anseios, dos meus rompantes. Deus vai me libertando de mim e me fazendo ficar parecido com Ele. Parecido com Ele. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção. E eu quero colocar isso nessa manhã para você como um desafio, não para que você olhe para suas obras da carne, os seus desejos da carne e fale, não, eu vou lutar a partir de hoje, porque eu não quero mais fazer isso. Eu quero te desafiar, meu irmão, a entrar no mar como bonequinho de sal. Entra mais na presença de Deus. Entra mais na presença de Deus. Tenha mais intimidade com o Senhor e pare de se preocupar com as outras coisas, porque Deus faz. É Ele quem faz. Do mesmo jeito que para nascer, você não precisou fazer muita coisa, para nascer quem fez o trabalho todo foi a sua mãe, os médicos, você nasceu, né? Mas você não teve muito trabalho para isso. Da mesma coisa para nascer de novo, para ser de Deus, você não precisa fazer muita coisa, porque Jesus já fez por você. É Jesus que faz isso. É o Espírito Santo que age em nós e nos transforma. É o Espírito Santo que vai libertando a nossa vida. É o Espírito Santo que vai tirando as coisas que não lhe pertencem. É o Espírito Santo que vai nos deixando mais limpos. É o Espírito Santo que vai trabalhando com a gente todos os dias da nossa vida. Estamos prontos? Estamos livres dos desejos da carne? Não. Mas podemos ficar na medida em que nós vamos nos aproximando mais e mais de Deus. O bonequinho, quando ele pisou na primeira onda, ele perdeu só o pé, ele ficou lá, bonequinho ainda. Queria, inclusive, fugir. E às vezes a gente quer fugir também, como foi bem retratado aqui. Às vezes a gente fica achando que é pesado isso, mas quanto mais a gente entra na presença de Deus, mais a gente percebe o quão bom é estar na presença de Deus. Não acredite naquilo que eu estou falando, faça a prova. Né? Muitas vezes eu digo isso. Eu estou dizendo da minha experiência. Tem a sua. Tem a sua. Não acredite em tudo que eu falo aqui, não. Tá? Faça a sua experiência. Fala com Deus. Deus, eu quero ter essa experiência. Eu quero ter essa presença grandiosa. Eu quero fazer igual o bonequinho do mar, né? Bonequinho de sal. Eu quero sentir isso. Eu quero viver isso. Viva isso. Tenha a sua experiência. E depois nos conte como tem sido a experiência de viver totalmente com Jesus. Conhece a verdade e ela vai libertar você. Conhece Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não tem vida sem Jesus. Sem Jesus você é morto porque você não conhece para escolher. Você precisa ter vida e vida com abundância, que é o que Jesus te dá. Amém? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento.
Deus, nós queremos te conhecer cada dia mais. Queremos deixar na tua presença os nossos desejos, os nossos sonhos e fazer essa troca boa. Recebemos os seus desejos para nós, os seus sonhos. Queremos ser seus discípulos, queremos ser suas ovelhas, queremos caminhar seguindo a ti, servindo a ti em todo o tempo. Não existe coisa melhor na terra do que fazer isso. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor que nos acolhe. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos as verdades, a verdade que é ti, Senhor. Em nome de Jesus. Sopra, Senhor, sobre as nossas mentes e corações. Sopra do teu Santo Espírito sobre a tua igreja. E que a gente tenha, sim, direito de escolha, que a gente possa escolher o bem, que a gente possa escolher a ti, que a gente possa escolher te servir. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Como direito que nós temos, como discípulos do Senhor, nós vamos comer e beber do pão e do cálice da Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele nos deu esse direito. Quando Ele fez a Santa Ceia lá atrás, Ele disse que a gente devia fazer e a gente devia levar para outros. É o que nós vamos fazer aqui. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. A mesa do Senhor, ela está posta. E eu quero te dizer que essa mesa não é da Igreja Metodista. Ela também não é minha. Ela está linda porque alguém a deixou linda. Sempre fazem isso. E eu sempre digo isso para honrar as pessoas que trabalham para fazer isso também. Nós temos culto de manhã e à noite e ela está sempre muito bonita. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar na mesa dele como discípula. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder escolher. Quando tantos não têm esse poder de escolha. Tantas pessoas que não conhecem Jesus e vivem sofrendo por tanto tempo, sem conhecer Jesus e ter poder de escolha. Eu sempre agradeço a Deus porque eu nasci num lar que me ensinou desde cedo a respeito de Jesus e eu escolhi bem cedo, porque eu aprendi para ter direito de escolha. E eu louvo a Deus por isso todos os dias. Hoje você está aqui e você também tem esse direito, porque Deus te deu esse direito. Mesmo que você não soubesse, Deus já tinha te dado direito de escolher andar com Ele e mergulhar na presença dEle. A mesa é de Jesus e Ele está aqui. Hoje você vai pegar o pão e o cálice e entender na sua mente que você está sentando junto com Jesus para comer com Ele. E quem come na mesa de Jesus faz parte dos discípulos, faz parte do reino, faz parte dos amigos de Jesus, dos filhos de Deus. Tome posse disso no momento em que você comeu o pão e bebeu o cálice. Deus, eu consagro a Ti esses elementos agora. É pão e é suco de uva, Pai, mas que pela fé são os elementos, ó Pai, que o Senhor serviu naquele dia, lá atrás, aos seus discípulos. Pela fé, eles simbolizam, o pão simboliza o seu corpo e o suco de uva simboliza o seu sangue. E ao comer esses pequenos e simples elementos, eu digo ao mundo espiritual, eu digo a mim mesma e eu digo a Ti, Senhor,
que eu faço parte do seu corpo. Eu sou parte do seu corpo. Como bonequinho de sal, eu estou entrando na sua presença mais e mais. E eu sou parte do seu corpo, o corpo de Cristo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que o Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da aliança da minha salvação. Tomai dele e dai-o aos próximos discípulos. Amém. Você pode se sentar? Eu vou pedir para a irmã Cleide, que faz, tá de volta ao aconchego depois de tomar as vacinas. É modo de nós louvarmos por isso, né? Pode dar o pão. Esse vai receber o pão no copinho para não ter riscos. Ok. Michele, vem acompanhar sua mãezinha. Dona Priscila também, né, que venceu aí as 2 vacinas. Vem cá, irmã Priscila. Vem cá. Tá me ouvindo? Vem cá. Dona Priscila é uma das pioneiras da nossa igreja, tá aí firme. Aí, bonitinha. Vamos ver. Manu, vem cá para ficar junto com a irmã Priscila aqui. Manu, depois de tantas apresentações e tanto choro, né, Manu? Que bênção, viu, Manu? Que bênção. Tirar a tampa aí, filha. Aí, isso mesmo. Depois de consagrados os elementos, você pode vir, pegar o pão e o cálice e voltar ao seu lugar. Nós tomaremos todos juntos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Fica de pé. Agradeça ao Senhor pelo privilégio de participar da mesa dele. Conversa você com Deus agora. Coma do pão, beba do cálice. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Louvamos o teu nome, Pai. Obrigada pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo seu cuidado. Obrigada pelo teu abraço quando tem tantas faltas de abraço. Obrigada, Senhor, porque não nos sentimos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Obrigada pela tua igreja, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que a graça e a paz de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo, que a bênção da Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de toda a nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.